A paz do Senhor. Está animado para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Não são as minhas palavras, é a palavra do Senhor, amém? Então, aproveitando que você está de pé, rapidamente, abra aí a sua Bíblia, seu celular, pode acompanhar aqui também no telão. Efésios, capítulo 4, verso 22, a partir do 22 ao 24. Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida através de sua palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Efésios, capítulo 4, verso 22 ao 24. Livro a qual foi escrito pelo apóstolo Paulo. Amém? Então assim diz a palavra do Senhor. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, esse 24. E revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Rapidamente, vai lá no capítulo 6 do próprio livro de Efésios. Efésios, capítulo 6. A partir do verso 13. Podemos? Amém? Que diz assim, a palavra do Senhor. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. A armadura é de quem, irmão? Amém? De toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Para que eu preciso me revestir? Para resistir o quê, irmão? O dia mau. E permanecer inabalável. Porque depois de terem feito tudo, verso 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Nós falamos semana passada sobre isso. Mas não só cingindo, olha só o que ele fala logo a seguir, mas vestindo a couraça da justiça. Vestindo o que, irmão? Couraça da justiça. Verso 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os nossos pés precisam estar calçados em quê? Com a prontidão do quê, irmão? Do evangelho da paz. Feche os teus olhos, Senhor. Obrigado pela tua palavra mais uma vez. Nós te damos graça porque a tua palavra, ela não volta vazia. Ela trabalha no nosso coração. Ela nos cura, ela nos convence, ela nos enche. Ela ajusta, Senhor, os nossos erros, as nossas dúvidas, Pai. Por isso te damos glória pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, porque ela é poderosa em si, Pai. Obrigado pela tua igreja aqui presente. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de não só acessar a tua palavra, mas também de ouvir a tua voz. Senhor, fica conosco, fica com a gente aqui, Senhor. Nos ajuda a compreender, Senhor. Nos ajuda não só a compreender, mas também guardar a tua palavra e não deixar essa semente se perder. Assim eu te louvo em nome de Jesus. Amém? Amém. Podeis assentar, irmão.
Glória a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui na série Armadura de Deus. Aleluia. Precisamos, irmãos, da armadura. Não é a minha armadura, não é a armadura do meu amigo, eu nem posso fazer isso. Eu tenho que pegar a armadura que o próprio Deus está deixando aqui. É uma metáfora, irmão. É um simbolismo, mas é algo que eu preciso tomar posse, irmão. Tomar posse. Eu preciso trazer essa realidade para a minha vida. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no texto que nós lemos, capítulo 4, verso 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Até hoje, nós estamos sendo ensinados pela palavra do Senhor. Porque primeiro, a palavra do Senhor traz luz. Todas as dúvidas, a palavra do Senhor traz verdade ao nosso coração, porque existem muitas mentiras aí, muitas mentiras são lançadas ao nosso coração, muitas mentiras são lançadas na nossa caminhada, sabe? Mas eu preciso o quê? O que eu preciso? Eu preciso deixar a antiga maneira de viver, e depois vocês foram ensinados, então eu preciso ter na minha consciência, há um ensino. Aonde que está esse ensino? Na palavra do Senhor. É aqui que eu encontro algo que vai me trazer vida. Não só vida, mas vai trazer o sentido de eu não só estar aqui ouvindo, mas o sentido de eu viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. É isso que está falando a palavra do Senhor. Olha só, eu preciso deixar. Vocês foram ensinados. O apóstolo Paulo falando para a igreja, alertando, vocês foram ensinados. Se foram ensinados, eu preciso lembrar disso, irmão. Se foram ensinados é porque eu tenho isso no meu coração, mas muitas das vezes esquecemos, precisamos ter o cuidado de quê, pastor? Não, eu preciso lembrar de quê? Dos ensinamentos, porque muitas das vezes somos roubados, não buscamos conhecer e trazer para nós esse ensinamento. Nós temos o quê, pastor? O ensinamento, assim como está dizendo o apóstolo Paulo, alertando a sua igreja em Éfeso, a despir-se, olha só, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O velho homem são as velhas práticas, irmãos. As velhas práticas atrapalha, impede, irmão. Por isso o apóstolo Paulo está alertando aqui, tem algo novo no Senhor, tem algo novo na palavra do Senhor, tem algo novo quando eu trago isso para a minha vida e busco o quê, pastor? Busco viver. Quando eu busco viver isso aqui, irmão, eu preciso me despir do velho homem, das velhas práticas, das maneiras que não me levam a lugar nenhum, irmão. Não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai enxergar o novo que Deus tem para todos nós. Não vamos enxergar o novo que Deus tem para a sua igreja na caminhada. Por isso eu preciso abandonar a velha maneira de viver. Por quê, pastor? Porque eu preciso lembrar que eu recebi o ensinamento poderoso do Senhor. Eu preciso lembrar, porque isso aqui é poder, irmão. A palavra do Senhor é vida. E olha só o que diz o apóstolo Paulo. Você precisa despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Tudo isso, querido, é mentira. Tudo que não provém da fé, tudo que não provém da palavra, tudo que não provém da verdade, te engana, irmão. Aparentemente pode ser muito bonito, muito lindo,
Ah, como é bom isso! Mas não, irmão, nós precisamos enxergar com os olhos da fé, sabe? Cheio da presença do Espírito Santo e dizer, não, isso aí não é para mim. Parece que eu estou caminhando no caminho aonde eu não posso voltar. Por quê? Eu preciso olhar para frente, irmão. Eu preciso seguir para frente. O inimigo vai fazer isso. Parece que você está recuando. Não, Deus não se agrada daquele que retrocede, sabe? Não, nós precisamos seguir em frente. É isso que a palavra faz na nossa vida, irmão. O que passou, passou. Não adianta mais, não serve mais para mim. Mas o que eu preciso ter, a visão do novo Juan. Do novo em si mesmo não. Do novo que Deus tem para minha vida. Sabe? Olha só. Tudo isso é enganoso. Desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Por quê, pastor? Semelhante a Deus, isso aqui é muito lindo, é muito poderoso, é muito verdadeiro. Claro que a verdadeira é a palavra da verdade. Isso aqui é muito verdadeiro. Por quê, pastor? Porque lá no início o que aconteceu? No pecado original, aonde Deus criou o homem e falou assim, façamos o quê? A nossa imagem e semelhança. Aí aqui, o apóstolo Paulo está instruindo. Não, existe uma renovação. Por quê? Perdemos lá atrás, mas aqui Deus quer renovar. Perdemos lá atrás, fomos envergonhados lá atrás, mas aqui Deus está nos honrando. Não. Eu vou restaurar a minha imagem na vida da minha igreja, na tua vida, na minha vida. Deus quer restaurar tudo, irmão, porque perdemos lá atrás. E agora Deus tem algo novo. Olha só o que ele fala, isso aqui é muito lindo e poderoso, a serem renovados no modo de pensar. E revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Por que em justiça? Jesus veio. Por que proveniente da verdade? Porque o que restou e o que ficou para nos guiar é a palavra do Senhor. Isso aqui que vai prevalecer na nossa vida até Ele voltar e se revelar. Isso aqui que vai nos manter firme. Isso aqui que vai fazer de mim, de você, fiel a permanecer no propósito que Deus tem para mim e para você. É essa verdade que Ele está falando aqui. Aleluia. Semelhante a Deus, em justiça, Jesus veio. Morreu por mim e por você. Selou. Tá tudo certo, tudo consumado, né, irmão? Detelestai, acabou, não tem mais volta. Ele venceu a morte, foi consumado. E agora está disponível a graça para mim e para você. Para quê, pastor? Para restaurar, para justificar em santidade proveniente da verdade que ficou. Ficou para alimentar a minha vida, a sua vida. Ficou para justificar, ficou para nos ensinar, ficou para marcar a minha vida, não só a minha vida, mas a vida daqueles que ainda não conhecem. A palavra ficou, irmão, e graças a Deus pela palavra do Senhor, porque ela é poderosa, porque ela é eficaz para trabalhar, para alcançar gerações e gerações, irmão. Nada se perdeu se eu entendo, se eu busco, se eu entendo viver a palavra, a verdade proveniente da verdade. Aleluia. E aí eu entro aqui em Efésios, capítulo 6, do 13. Por isso, olha só, por isso,
Eu preciso o quê, pastor? Por isso, olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Vistam toda a armadura de Deus, irmão. A armadura não é minha, é de Deus. Eu preciso ter o cuidado. Não é minha, irmão. É algo que Deus, é uma metáfora, mas é uma verdade que Deus está falando aqui. Há algo em mim que você precisa tomar posse. Há algo no Senhor que você precisa tomar posse. Que você precisa agarrar com todas as suas forças, sabe? Que você precisa trazer para a sua vida, sabe? Que você precisa caminhar com ela, sabe? Não é só um objeto, não. É armaduras, é tudo. É tudo que Deus tem para a sua igreja, para resistir o dia mau. Olha só o que ele fala. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem revestido, olha só, e permanecer inabalável, depois disso, de terem feito tudo isso, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com a couraça, cingindo-se com o cinto da verdade. Nós dissemos, eu falei isso semana passada, o que é a verdade? O cinto da verdade. O cinto do romano, dos soldados romanos, é um cinto grosso, eu falei aqui. É um cinto tão grosso que sustenta tanta coisa. Não só as armas, mas também a couraça. Toda a armadura. E também protege os rins. Eu falei aqui. E os rins é o centro das emoções para o judeu. Então protege as emoções, aonde você vai sofrer todo o ataque, mas você não vai transbordar as suas emoções, você não vai falar por você mesmo, você vai falar pela verdade que está em você, que é a palavra da verdade, cinto da verdade. Mas só que hoje nós vamos avançar, cingindo-se com o cinto da verdade, mas também revestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então vamos lá, vamos começar. Efésios, capítulo 6, 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, mas também não só cingindo, não é somente isso, mas existe outra coisa. Eu preciso vestir a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Segundo a couraça da justiça, é algo que vai proteger o meu coração. O que é o coração? Nós sabemos. O coração é um órgão vital, aonde se você for atingido, acabou a vida ali. A vida acaba. Se o seu coração for atingido, for ferido. E olha só, o coração é responsável por bombear o sangue oxigenado para todo o corpo, garantindo que os nutrientes cheguem às células. Que nutrientes são esses? Vitaminas que vão trazer força, vigor, energia ao meu corpo. Olha a importância do coração, irmão. Isso é tão verdadeiro porque o coração para o judeu é o centro da razão. Para a gente não. A gente acha que a razão está aqui na mente, né? Está aqui. Mas para o judeu não. Para o judeu, a razão está no coração. Isso é tão verdadeiro que lá em Salmos 119, verso 11 diz assim: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Porque guardei a tua palavra, querido. Como eu disse aqui, a própria palavra do Senhor é a verdade. A própria palavra do Senhor é vida. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Eu vou deixar aqui embaixo para não correr o risco. Aleluia. A própria palavra é a verdade. E a verdade do Senhor é o quê? É vida, irmão.
Então, seria como o salmista dissesse assim: guardei no meu coração a tua vida, para que eu não peque contra ti. Porque somente através da palavra nós vamos nos livrarmos. Somente através da palavra eu consigo me limpar. Somente através da palavra eu consigo ter na minha consciência que a caminhada na palavra do Senhor, irmão, eu vou vencendo as circunstâncias da vida. Sabe? Por isso que ele fala aqui: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. O que é não pecar contra ti? Para eu não errar, para não vir a dúvida e eu falar assim: será? Não, existe uma razão, a verdade está comigo, eu não vou ter dúvida, eu vou continuar, eu vou permanecer, eu vou seguir em frente, porque a verdade está comigo e a verdade traz vida. Eu vou ter vigor, eu vou ter força, eu vou continuar. Aleluia! Essa é a verdade. Em João capítulo 6, verso 63, diz assim: o Espírito da vida, mas a carne não produz nada que se aproveite. Mas, olha só, as palavras que eu lhes disse, isso aqui é Jesus falando, a palavra que eu lhes disse são espírito e vida. A palavra do Senhor são espírito e vida. Por que o Espírito? Porque o Espírito ficou para nos guiar, para nos ajudar. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se é caminho, é porque eu preciso continuar. Se é caminho, é porque eu não posso parar. A verdade ilumina o meu caminho. A verdade me leva a seguir em frente. E eu não vou duvidar daquilo que Deus tem para mim. Não vou, porque é isso que o inimigo quer, irmão. Para nós, olha só, o cérebro dá o comando, mas para o judeu, ele acredita que o centro da razão está no coração. Isso é tão verdadeiro. A gente fala muito sobre esse tema, sobre esse verso aqui. Em Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim: acima de tudo, irmão, olha só, irmão, acima de tudo, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele provém o quê? A saída do quê? Da vida, irmão. É através do coração. Então, a couraça da justiça, eu preciso tomar posse para quê? Para proteger o meu coração. Os ataques virão, as setas virão, mas eu preciso estar protegido com a couraça da justiça, amém, irmão? E também a couraça da justiça aponta para a justificação. Isso aqui é muito lindo, que recebemos através de Jesus. Não é porque sou bom e merecedor. Não existe isso. É porque Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Aleluia. E pela sua infinita graça e misericórdia nos alcançou e nos salvou. Ele nos alcançou, Belinha. Nós temos esperança nele. Por quê, pastor? Porque através da graça ele justificou tudo. O que é justificar? Ele apagou. Acabou, irmão. Ele acabou. Ele apagou tudo. Acabou, irmão. Você não tem mais que ficar rosnando. Ai, meu Deus, eu sou pecador. Não. A palavra justificou todo erro. Acabou, irmão. Aleluia. Isso é tão verdadeiro que Romanos capítulo 4, verso 25. Olha só o que diz a palavra da verdade. A partir do verso 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aleluia. Ele foi entregue à morte, mas ele venceu a morte. Como eu falei, a justificação
É Jesus apagando a nossa condenação. A graça nos dá o poder, não apenas para sermos perdoados do pecado, mas para vencermos o pecado. Por quê, pastor? Porque a graça está disponível para mim. O diabo pode apontar os meus erros passados, mas como ele joga sujo, ele é sujo mesmo, mas eu tenho a couraça da justiça e vou declarar Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, olha só o que diz. Eu vou declarar se ele jogar sujo comigo, eu vou declarar isso. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e de vida me libertou, e da lei do pecado e da morte. Ele me libertou, irmão. Ele me libertou. Sabe, aquilo que estava perdido, ele me libertou. Acabou, eu te achei. A graça te achou. Não porque você é bonzinho, não, mas a graça me alcançou. Acabou, nada se perdeu. Por quê, pastor? Porque o Senhor está restaurando tudo. Toda a sorte do crente está nele, está na palavra do Senhor, está na justificação da graça. Isso é muito poderoso, irmão. Aleluia. O diabo pode falar quem eu era. Ele pode até falar quem eu era, mas eu falo para ele quem eu sou em Cristo Jesus. Sabe quem eu sou em Cristo Jesus? Eu sou amado, eu sou regenerado, eu sou filho, eu sou escolhido, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu sou perdoado, a graça dele me alcançou, a paz dele habita no meu coração através da verdade. Essa é a verdade, Belinha, que eu preciso declarar se o inimigo vier. Você é ruim. Lá atrás, olha o que você fez, acabou. Diabo, você pode vir com as suas artimanhas, porque você só tem o meu passado, mas o meu presente é poderoso em Deus. Aleluia. O meu presente é poderoso em Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa verdade. Glória a Deus. Agora, olha o que diz em Efésios capítulo 6, verso 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Eu não só vou me revestir da couraça da justiça, mas também existe uma outra peça importantíssima para a minha vida. Que peça é essa? E tendo os pés calçados. Se ele fala e tendo os pés calçados, é algo que eu preciso o quê? Calçar. É algo que eu preciso pegar, tomar posse e opa, peraí, eu preciso calçar isso aqui. Eu preciso trazer essa verdade para a minha vida. E o calçar aqui é calçados com a prontidão do evangelho da paz. Terceiro ponto, sandália do evangelho da paz. Trata-se de uma metáfora cristã sobre estar sempre prontos e firmes e protegidos para anunciar a mensagem do evangelho da paz. Eu preciso seguir para anunciar, não reter, não simplesmente somente ter, não. Eu vou me calçar, porque esse calçado é a prontidão do evangelho da paz. Em Romanos, capítulo 10, verso 15, olha o que fala a palavra do Senhor. Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito,
Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O apóstolo Paulo aqui está declarando como são belos aqueles que anunciam. Traz para si, para você viver essa verdade, mas não somente isso. Eu vou seguir anunciando essa verdade. Porque, olha só, o apóstolo Paulo aqui em Romanos está falando algo aonde o profeta Isaías falou lá atrás, cerca de 700 a 800 anos. No original, o profeta Isaías está falando lá no Antigo Testamento. Isaías 52, verso 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. 700 a 800 anos depois, o apóstolo Paulo vem declarar, porque o apóstolo Paulo, ele falava muito do livro de Isaías no Antigo Testamento. A maioria dos ensinamentos do apóstolo Paulo está no livro de Isaías. Mas olha só quanto tempo depois, sem errar, sem titubear, sabe? Sem sair, sem errar nenhuma letra. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está guiando a igreja. Nada se perdeu. Pastor, tem tanto tempo e não errou. Por que não errou? Porque é o Espírito Santo que está conduzindo esse homem cheio da graça de Deus, cheio do entendimento do Senhor, sabe? Tão inteligente, tão cheio da sabedoria de Deus. Quando você está cheio da sabedoria de Deus, nada sai do trecho, nada sai do trilho, nada sai do Espírito Santo. Não, você fala tudo baseado no Espírito Santo, no Senhor. Então não tem erro, a verdade chega. E a verdade, quando a verdade chega, ela liberta, ela cura, ela transforma, ela guia, ela guarda. Por isso aqui o apóstolo Paulo está instruindo a igreja e não houve erro. Por quê? Porque é o Espírito Santo trazendo esta verdade. Pastor, tanto tempo? Sim, irmão. Pode ser o tempo que for, o Espírito Santo não erra, Deus não erra, o Senhor não erra, a palavra dele é viva e eficaz, não há erro na palavra. Tem muitos que estão falando assim: preciso atualizar a Bíblia, querido. Mentira, mentira, é engano do inferno, do diabo. Não tem que atualizar nada, a própria palavra ela já atualiza no Espírito Santo. Aleluia. A própria palavra ela é verdade, ela atualiza todos os dias, ela se renova todos os dias. Eu não preciso chegar e botar algumas coisas, algumas letras atualizando, não. A própria palavra ela já é atualizada pelo próprio Espírito Santo. Aleluia. Por isso que não há erro, querido. Por isso que a palavra do Senhor ela é poderosa. Porque a palavra fala prontidão do evangelho. Prontidão é agilidade. Assim como os soldados romanos usavam sandálias como solas de prego. Olha só, nas sandálias tinha prego. Nas sandálias do soldado romano tinha pregos. Por quê? Porque tinha pregos para tração em terrenos difíceis e de longa marcha. O cristão deve estar espiritualmente preparado para agir e caminhar com firmeza em qualquer situação. Em qualquer situação, irmão. Por isso que as sandálias, ela traz tração. Esses pregos nas sandálias dá estabilidade. Quem tem os pés estável permanecerá estável. Se você está calçado, irmão, você vai estar guardado. Você será uma pessoa inabalável em Deus, não em você, na palavra dele. Se eu pudesse traduzir do grego para o português, eu diria: fique com o evangelho. Eu diria: fique com o evangelho. Fique com essa sandália, para você não cair. Sabe por quê, irmão?
também a disposição para servir. Eu preciso trazer essa sandália para que eu não venha, sabe, não vou fazer isso não. Não venha o sentimento tomar o seu coração. Não, fulano não faz, também não vou fazer não. Não, esse sentimento não pode tomar o meu coração. Por quê? Eu preciso estar disposto para servir, para seguir em frente, para avançar na propagação do evangelho da paz. Eu não tenho que olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o meu amigo, não. Eu preciso olhar para o propósito que Deus tem para a minha vida, calçando essa sandália do evangelho da paz e seguindo em frente. Eu não posso olhar para o meu irmão, não. O propósito é eu que tenho que ter o discernimento de calçar e seguir em frente. Sabe por quê? Porque eu não vou titubear. Tem prego aqui que me ajuda a ficar estável. Eu não vou errar, não vou escorregar, Marcelo. Não vou, Marcelo. Porque a sandália tem garras que vão me ajudar, sabe? A eu não escorregar em ambientes que vão me trazer, sabe, alguns perigos, mas não. Essa sandália vai ter trava, Juan. E essa trava vai me trazer tração, aonde eu não vou ter dúvida. Eu vou caminhar, pode vir o que for. Eu não vou bombear, eu não vou vacilar. Porque isso vai me dar firmeza. Para quê? Para declarar, para anunciar, para levar o evangelho àqueles que estão perdidos. Aleluia. Essa é a verdade, eu preciso trazer para mim. Fazendo isso, estou mostrando a revelação. Estou trazendo essa revelação que existe o príncipe da paz. Fazendo isso, eu estou revelando, eu estou sendo alguém que está revelando, anunciando que existe o príncipe da paz. O mundo precisa de paz. Existem guerras aí fora. Não só guerras de bomba, de países, não. Mas guerras interiores, dentro das pessoas. Sabe? Em seu coração, nas suas mentes, na sua vida. Tudo está cheio de guerra. O povo está vivendo em guerra, sem paz. E quem é que tem essa paz? Eu e você, irmão. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Eu preciso me esforçar para esse ministério em busca das almas. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 3. Façam todo o esforço, irmão. Olha só, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu preciso fazer esse esforço. Meu Deus. Eu estou assim, assado. Não, faça o esforço. A graça está contigo. O amor está contigo. A verdade está contigo. Faça o esforço. Deus já deixou disponível para todos nós. Agora eu que preciso me esforçar para tomar posse e seguir em frente. Não vou titubear. Não vou errar. Não vou sair do caminho. Porque a graça está comigo. A verdade está comigo. Eu estou calçando a sandália do evangelho da paz. Eu quero anunciar esse Deus. Assim como eu fui alcançado, eu quero alcançar muitos e derramar do amor, da graça e da paz do Senhor. Tudo isso é porque a igreja não pode parar, irmão. Tudo isso é porque eu e você, nós não podemos parar. Nós temos a solução para esse mundo. Que solução é essa, pastor? A verdade. Não só a verdade, mas a vida, como eu falei aqui. A palavra do Senhor traz vida. Amém? Olha só o que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar. Não. Tudo isso que eu recebo do Senhor não é para me orgulhar. Eu tenho a verdade. Né? Às vezes a gente olha algumas pessoas, eu tenho uma verdade. Você está errado. Eu tenho uma verdade, irmão. Você está assim, não, irmão. É com ética, é com amor. É com a verdade do Senhor. Assim como Deus teve a misericórdia de alcançar a minha vida, de me ajudar, de alinhar os meus passos e me corrigir, irmão. Da mesma maneira, com paz e com amor,
você vai ajudar o irmão, hein? Você vai ajudar o irmãozinho. Você vai ser testemunha da graça, da paz do Senhor, das verdades do Senhor. E com isso, vamos vencendo. Vamos trazendo para a casa do Senhor. Vamos trazendo para o convívio. Vamos trazendo para fazer parte desse corpo glorioso que é o corpo de Jesus. A gente precisa trazer para perto, irmão. E aí vamos crescer em números. Vamos crescer no reino. Vamos crescer na graça. Vamos crescer no Espírito. Vamos saquear o inferno. Somente assim, irmão. Não há outro caminho. Não. É somente com a verdade. Porque se todos nós agimos assim, porque o nosso padrão não é o que o mundo mostra. O nosso padrão é o Evangelho de Jesus. O meu padrão não é o que o mundo mostra, mas é o Evangelho de Jesus. Por que você está falando isso, pastor? Você lembra do Smith? Você sabe quem é o Smith? É um ator americano. Você lembra, irmão? Lembra o que aconteceu no Oscar lá em junho de 2025, do ano passado? Ele deu um tapa na cara do... Esqueci o nome daquele... Do Chris Rock, o nome do cara. Do outro autor. Ele deu um tapa. Pô! O incrível não foi o tapa que o Smith deu. O incrível foi o que o Chris fez. O que o Chris fez, pastor? Ele não revidou. Pastor, ele é crente? Não sei. Mas que ele mostrou graça do Senhor, ele mostrou. Ele não revidou. Sabe, é esse calçado do Evangelho da Paz. Vai vir alguém que vai falar de você. Vai dar até tapa na sua cara. É um simbolismo, irmão. Não é que você vai receber esse tapa, como o Smith fez ali. Não é como o Chris recebeu. Mas é algo que você vai receber, mas você não vai revidar. Você está calçado, sabe, com o Evangelho da Paz. Nós somos da paz, não somos da guerra. Nós somos da paz. Nós temos o Evangelho da Paz, que nós não vamos fazer como o mundo faz. O que o mundo faz, irmão? Vai revidar, irmão. Se o Chris revidasse, aí sim ele ia fazer o que o mundo faz. Aí ia acontecer o quê? Guerra, né? Todo mundo ia falar, olha só, ele revidou, tá certo, tem que revidar mesmo. Ele tomou um tapa, tem que dar outro, é isso que o mundo faz. Não, mas o Evangelho da Paz, nós somos da paz. Deus está nos ensinando que o Evangelho é paz e vida. Então, se eu tomar um tapa, irmão, o próprio Jesus fala... Dê a outra. Sabe o que é dê a outra? Tenha paciência, não faça nada. Porque você não é da guerra, você é da paz. O próprio sapato, a própria sandália, com tração ali, não vai deixar você avançar, não vai deixar você revidar, vai segurar você. E ele vai ficar assim, pô, como ele não fez nada? Não, porque eu sou da paz. Aí ele, como assim? Eu tenho a presença de Deus, eu tenho a graça do Senhor sobre a minha vida, eu tenho a palavra de vida sobre o meu coração. Eu não vou revidar, porque a sandália vai me dar tração, sabe? Não vai deixar eu avançar, fazer algo da minha carne, não. Eu vou fazer algo que está na palavra, que está na verdade, porque tudo isso traz vida, tudo isso transfere vida. Aleluia. São as verdades, querido. Nós não somos da guerra, eu sou da paz, porque eu tenho Jesus, que é o príncipe da paz. Fala assim, eu tenho Jesus. Fala com força, eu tenho Jesus, que é o príncipe da paz.